E chegou a hora da receita e hoje é uma comida que eu adoro, né? Quem não gosta? Empadão de frango. Acompanhe agora todas as dicas para acertar no empadão e fazer bonito em casa. Aos 24 anos, Danilo já é chefe executivo de um grupo de restaurantes em Fortaleza. Especialista em defumados, é formado há 1 ano e meio em gastronomia. Quando você está aqui, você se sente livre, é muito bom criar, experimentar, conversar sobre isso daqui. É uma paixão realmente que eu tenho. Hoje ele vai trazer pra gente uma receita que gosta de fazer em casa, para a alegria da família. É o empadão de frango. Anota aí. Vamos precisar de 500 gramas de farinha de trigo peneirada, 400 gramas de margarina gelada, sal a gosto, pimenta do reino a gosto, 500 gramas de catupiry, 250 gramas de molho de tomate, 2 cebolas brancas grandes picadas, 2 tomates médios, 1/4 de maço de coentro, 1/4 de maço de cebolinha, 1 pimentão verde médio, 1 quilo de frango desfiado, 50 gramas de manteiga da terra, 30 gramas de óleo de soja, 3 dentes de alho, 2 ovos. É uma massa simples, ela leva apenas 4 ingredientes: margarina, farinha de trigo, uma gema de ovo e sal, né? É importante que a manteiga esteja gelada, porque como é uma massa que a gente vai trabalhar com as mãos e as nossas mãos são quentes, né? Se a gente colocar a manteiga quente, a manteiga vai derreter inteira antes de se misturar com a massa. Depois acrescenta uma parte da farinha, sempre peneirando. A mistura é com a mão mesmo. Você tem que apertar a farinha contra a manteiga, deixar ela homogeneizar aos poucos, e o nosso objetivo aqui é atingir uma textura que vai lembrar um pouco a areia. Ela vai ficar arenosa e essa arenosidade ela vai se reverter depois de assada naquela massa quebradiça que derrete na boca. Quando a massa ficar arenosa, coloca a segunda parte da farinha de trigo peneirando. O chefe volta a misturar a massa manualmente para agregar o restante da farinha. Quando chegar na consistência certa, coloca sal a gosto e continua o trabalho para homogeneizar os ingredientes. O que a gente vai ter que sentir? Se ela está grudando na sua mão ou não. Você vê que a gente consegue manipular a massa de uma mão para outra sem que ela grude demais na nossa mão. Significa que ela está num ponto já bem legal. O que a gente vai fazer agora? Ajustar a quantidade de gordura que a gente colocou na massa. Para essa quantidade aqui, a gente vai adicionar mais uma gema de ovo. Resultado final da massa, né? Ela fica bem mais homogênea, como vocês podem ver, né? Não gruda mais na mão. Nesse ponto aqui, a gente vai colocar ela para descanso. Qual a melhor maneira de colocar ela para descanso? Embalando ela com plástico filme, sem apertar demais, e deixar 20 minutos na refrigeração. Passados os 20 minutos, a massa já pode ser retirada da refrigeração para a montagem da base do empadão. Aqui, Danilo Matos usou uma forma de fundo removível, mas você pode fazer com uma forma comum. E vamos tirar pequenos pedaços de massa e apertar contra o fundo e a lateral da forma até a gente deixar ela totalmente revestida numa altura média de meio dedo, talvez. Cuidado com as laterais, principalmente da forma, né? É importante que a gente dê uma apertada um pouco maior aqui, porque como são duas pontas, o acúmulo de massa é muito maior nessa região, né? Nas laterais é o mesmo processo, não tem problema ficar sobrando massa dessa maneira no primeiro momento, certo? Porque sempre que a gente terminar a lateral, a gente vai vir com uma faca e vai raspar, sem riscar a forma, só vai raspar o excesso de massa. Com o fundo pronto, o chefe alerta que é preciso fazer furos com o garfo em quantidades pequenas e distanciadas para evitar rachaduras quando for ao forno. Finalizada, a base volta também para a refrigeração. Vamos para o recheio? Primeiro passo, né, acender o fogo. A manteiga da terra, ela tem o que a gente chama de ponto de fumaça muito baixo, ou seja, numa temperatura muito baixa de aquecimento, ela já começa a perder um pouco da qualidade e do sabor dela. Então o que a gente vai fazer? A gente vai misturar ela com uma gordura um pouco mais resistente para preservar a manteiga da terra numa temperatura mais alta do que o que ela conseguiria. Então a gente vai misturar a manteiga da terra com um pouquinho de óleo de soja para conseguir esse efeito, tá bom? Deixa a mistura aquecer. Depois, coloca a cebola para refogar.
Quando ela ficar transparente, acrescenta o pimentão e mexe para aromatizar. Em seguida, coloca o alho e depois pimenta preta e sal a gosto. Refoga até a mistura ficar dourada. Nessa hora, prepara o frango. Então vamos entrar agora com o frango desfiado. Nosso frango está refogado, a gente já está conseguindo sentir todos esses aromas. Então a gente vai entrar com o tomate agora. O próximo passo é acrescentar o molho de tomate, que pode ser caseiro ou de supermercado. E atenção para a quantidade. Vocês vão adicionar esse molho de tomate até ele ficar úmido, mas é importante que ele não fique extremamente úmido para não desestruturar a massa antes dela ir para o forno, né? Lembrando que o catupiry, quando ele entrar no forno também, ele vai começar a derreter um pouquinho e também vai aumentar a umidade desse recheio. Nosso frango deve ficar com essa cremosidade e essa textura. É hora de finalizar temperando com cebolinha e coentro. Desliga o fogo e volta a mexer. Em poucos minutos, o frango está prontinho e já pode trazer a massa de novo. O frango é espalhado na base, depois coloca as colheres de catupiry por cima. E por último, vem uma nova camada de frango para cobrir o catupiry e deixar o empadão bem recheado. Quando estiver assim, vem o momento do desafio final da montagem, o topo da massa. Vocês podem utilizar na casa de vocês um plástico filme. Eu estou usando um saco de porcionamento de plástico, certo? A gente vai pegar o que sobrou da nossa massa e a gente vai abrir o mais perto do formato da forma possível e o mais fino que a gente conseguir, ou da grossura da borda da massa, né? É interessante que se mantenha essa espessura. Quem tiver rolo em casa pode usar. Para ter certeza do tamanho da tampa, o chefe explica que se deve usar a própria forma para medir, sem encostar. Quando o topo estiver fininho, uniforme, na medida certa, pode cobrir a massa. A gente vai segurar e a gente vai virar cobrindo, certo? Cuidado para que ela cubra todos os cantos da forma. Depois tira os excessos e aqui lembra de fazer novos furos, dessa vez na parte superior da torta. Em seguida, finaliza pincelando com uma mistura da gema de ovo crua com a colher de chá de água. E se embora para o forno. Coloca a 200 graus por 30 minutos. Quando estiver dourado, está pronto. Para desenformar, o chefe Danilo primeiro passa com cuidado a faca nas laterais. E depois usa um utensílio pequeno embaixo para ajudar a retirada sem quebras. Esse empadão aqui que a gente fez dá uma porção aí para umas 6 pessoas, não é isso, chefe? Exatamente, 6 fatias grandes, né? Lembrando que a gente tem a opção também de utilizar formas de aro maior para conseguir um empadão de 8 fatias, né? Talvez um pouco mais baixo, um empadão de 12 fatias mais baixo ainda, ou aumentar, dobrar a receita para a gente ter mais opções. E olha, a receita tem um sabor surpreendente. Muito gostoso e, inclusive, não é macento. Porque, às vezes, quando a gente consome o empadão, fica com aquela sensação realmente de peso, porque é muito gorduroso. E não é o caso aqui. É tudo por conta daquela técnica de usar a manteiga gelada e a farinha peneirada. Olha né? só. O resultado final é uma massa que ela desmancha na boca e é super leve.